Semana que acaba, semana que começa. A semana passada começou com os mercados de olhos postos na inflação dos Estados Unidos. Inflação essa que saiu ligeiramente abaixo do esperado, de 6,5% para 6,4%, e a inflação subjacente a cair de 5,7% para 5,6%. Ora, esta de 6,5% para 6,4% foi ligeiramente acima do esperado, dos 6,2%, o que acabou por levar a uma nova dialética por parte, ou seja, uma renovada dialética por parte de responsáveis da Reserva Federal dos Estados Unidos, que avançaram de imediato com situações de que é necessário continuarmos a ter mais subidas de taxa de juros, que as taxas de juros vão ficar durante bastante mais tempo do que seria de esperado inicialmente, ou seja, levantaram todas as situações relativamente à necessidade do Banco Central continuar a combater a inflação que persiste e que teima a não recuar tanto quanto o esperado. Mas havia mais dados durante esta semana. As vendas a retalho, por exemplo, também ajudaram a este sentimento, subindo 3%, bem acima dos 1,8%, 1,9% esperado, e depois de menos 1,1% no mês anterior. Por outro lado, a inflação à porta das fábricas, o índice de preços no produtor, também subiu no mês de janeiro 0,7%, quase o dobro, ou seja, dos 0,4% esperados. Tudo isso acabou por levar ainda mais agressividade por parte do Fed, com James Bullard e Loretta Mester a dizerem que já na anterior reunião teriam visto um caso para subir 50 pontos e, portanto, a prepararem-se para subir 50 pontos na taxa dos Fed Funds, se assim fosse necessário. Ora, claro que isto levou também a uma reação também por parte do próprio Banco Central Europeu, em que vimos, uma vez mais, Christine Lagarde a reiterar a necessidade de continuar a subir taxas de juros, dizendo no Parlamento Europeu que março vamos ter definitivamente 50 pontos. No entanto, não avançou rigorosamente em nada sobre o que é que poderá ser no futuro, deixando tudo em aberto ainda para maio. Já não mesmo aconteceu com Isabel Schnabel, que essa sim levantou a hipótese de poder haver mais subidas de taxa de juro para maio. As yields em geral, obviamente que depois de tudo isto reagiram em alta, praticamente a nível global, tanto as Bunds como as Treasuries registaram novos máximos esta semana. Os contratos sobre os futuros de Fed Funds apontaram uma taxa máxima, por exemplo, nos Estados Unidos já acima dos 5,25, ainda há um mês atrás, sensivelmente, essa taxa máxima apontada por estes futuros, a taxa implícita desses futuros estava bem abaixo dos 5%, e obviamente que as probabilidades já mostram a possibilidade, inclusive é que o mercado vê, de haver uma subida de 50 pontos já na reunião de março, quando ainda há bem pouco tempo a probabilidade era de não haver qualquer subida de taxa de juros ainda em março. Aliás, o Fed Watch Tool da CME também, de uma forma interessante, vemos neste gráfico que, por exemplo, há um mês atrás dava a possibilidade, a probabilidade maior é obviamente uma subida de 25 pontos em maio, mas dava a probabilidade de não haver qualquer subida da taxa de juros em maio maior do que haver 50 pontos. Ora, isso já não acontece neste momento, que está exatamente invertido, ou seja, a probabilidade maior continua a ser uma subida de 25 pontos na reunião de maio, mas já a probabilidade de haver 50 pontos face a uma não subida passou a ser maior. Obviamente que isto tudo acabou por ter um impacto relativamente pesado nos mercados acionistas, em que na Europa a situação não é tão premente e, portanto, os mercados acionistas acabaram em ganharam cerca de 1,5%. Aliás, o CAC 40 em França ganhou 3% esta semana e está em máximos de mais de um ano. Na Ásia, os mercados
caíram entre 0,5% e 2% aproximadamente. Quem caiu menos foi o Nikkei no Japão, o que caiu mais foi o Hang Seng em Hong Kong. Os Estados Unidos terminaram mistos, com o S&P e o Dow Jones a terminarem entre 0,5% à volta dos 0,5% de perda, enquanto o Nasdaq terminou a ganhar um pouco acima dos tais 0,5%. Por cá, por Lisboa, o PSI 20 ganhou cerca de 1,28%, ou seja, ligeiramente abaixo da tal média europeia que eu tinha referido atrás, de 1,5%, com a Sonai a liderar os ganhos, 9%, e a Galp a liderar as perdas em cerca de 5,5% de recuo. No mercado cambial, o dólar registrou bastante volatilidade, aliás, registrou bastantes ganhos. O DXY, no índice do dólar, chegou a 104,60, quase em máximos do ano, ou seja, voltou a ganhar bastante antes de recuar, acabou por recuar e terminar abaixo desse valor. E o euro-dólar, que chegou nesta semana, inclusive na altura dos números da inflação, a chegar a 1,08, uma vez mais, acabou por fazer um novo mínimo que já não se via há mais de um mês, a 1,0613 aproximadamente, e terminou ligeiramente abaixo de 1,07, em torno de 1,07, mas ligeiramente abaixo. De referir ainda esta semana as perdas na Libra, no Yen e os ganhos no peso mexicano, que está em máximos de cerca de 5 anos aproximadamente. Nos mercados das commodities, mais uma vez, temos aqui o petróleo e o gás natural na Europa. O petróleo caiu cerca de 4% esta semana, ou seja, recuando depois dos 8% de ganhos da semana anterior. Esta semana que passou acabou por cair de cerca de metade do valor que tinha recuperado na semana anterior, 4%. Já no gás natural, a referência na Europa, o TTF, está a negociar, ou acabou a semana a negociar, abaixo dos 50 euros por megawatt-hora, isto o que já não acontecia há mais de um ano. Portanto, estamos a falar com o preço da energia bastante mais baixo do que aquilo que se temia há uns tempos atrás. A semana que vai começar é uma semana onde os olhos vão estar nos PMIs, principalmente por causa da Europa, e nas minutas dos Estados Unidos, por causa de toda a dialética dos tais 50 pontos base a final de subida da taxa de juros. Nos PMIs, obviamente, que será essencialmente na Europa que os mercados vão estar a olhar. Eles ultimamente têm dado uma resiliência à atividade privada bastante maior do que aquilo que se esperava, daquilo que se temia, e isso coloca a economia bastante mais forte do que o que se pensava que pudesse estar depois da guerra e do choque energético, e, portanto, também aí as hipóteses de haver um suporte maior, ou aliás, uma possibilidade maior do Banco Central Europeu para continuar a subir taxas de juros. Esta é exatamente essa situação, ou seja, uns bons números dos PMIs esta semana que reforcem exatamente aquilo que têm vindo, ou que já fizeram em janeiro, nos primeiros números deste ano, poderão levar uma vez mais a um aumento desta dialética por parte dos responsáveis do Banco Central Europeu, em que começarão provavelmente, se os números forem muito bons, uma vez mais a tentar voltar aos 50 pontos base. O mercado está à espera de 25 pontos base na reunião de maio, ou seja, na reunião a seguir a esta que vai ter agora em março, mas digamos, isto pode ser a abertura para começar a haver uma discussão em torno de se uma subida de 50 pontos se vai verificar em maio ou não. Por outro lado, as minutas do Banco Central norte-americano vão ser também escrutinadas ao máximo pelo mercado, ver que se aquela minoria que acabou por perder e, portanto, o Fed acabou por subir 25 pontos e não 50 pontos, se essa minoria dos 50 pontos foi apenas Loretta Mester e James Bullard, qual foi o tamanho dessa minoria, e isso provavelmente poderá contar para precificar mais ou menos subidas na taxa de juros do dólar proximamente.
Vamos ter mais bancos centrais, obviamente vamos ter na Coreia do Sul, na Turquia, embora o mais importante seja na Nova Zelândia, onde é esperado uma subida de 50 pontos, depois dos 75 pontos no mês anterior, e na Turquia há alguma, digamos, curiosidade de ver como é que o Banco Central Turco vai reagir perante as adversidades, nomeadamente o que aconteceu com o terremoto, e se vai manter os tais 9% da sua taxa base, ou se vai desta vez baixar a taxa uma vez mais. Interessante também vai ser ouvir algumas palavras do futuro governador do Banco do Japão, que foi nomeado a semana passada, Ueda, e que, apesar de ser um seguidor da política facilitista que se segue no Banco do Japão, ele há uns tempos abriu a porta para, digamos, para uma discussão para a saída dessa mesma política facilitista. Será interessante ouvi-lo agora e ver se ele carrega mais nessa tecla de saída da política facilitista do Banco do Japão, ou se por outro lado vai insistir na linha Kuroda, ou seja, de manter durante mais tempo esta mesma política facilitista. Por fim, vamos ter aqui assim também, obviamente, mais dados empresariais, com mais empresas a apresentar resultados, nomeadamente o HSBC, o Lloyds, a Nvidia, o eBay, sei lá, uma série deles, em que obviamente o mercado vai também estar bastante atento, embora ultimamente não tenha sido, digamos, um dos motores maiores no mercado. Como eu digo, foram mesmo os bancos centrais durante este tempo todo. Bom, para já é tudo. Uma boa semana, bons negócios e para a semana cá estaremos uma vez mais. Até lá!